Desde os primórdios da humanidade, guerras e conflitos sempre fizeram parte de nossa história, por vezes moldando o curso das civilizações e por outras deixando marcas dolorosas que duraram por gerações. Obviamente, os horrores vivenciados nessas circunstâncias vão muito além de nossa compreensão. Entretanto, os combatentes desse incidente se depararam com algo mais tenebroso do que o fuzil inimigo. Um terror que já vaga pelo nosso planeta há milhares de anos e que quase dizimou um pelotão inteiro. Hoje exploraremos um evento estranhamente único da Segunda Guerra Mundial, o cruel massacre na ilha Humri. Então, seja bem-vindo aqui na esquina do mundo e prepare-se para uma viagem histórica e intrigante. Te garanto que essa vai te surpreender. Para que você não fique perdido no vídeo, vamos entender um pouco do contexto histórico desse massacre bizarro. Entre os dias 14 de janeiro e 22 de fevereiro, o exército do Reino Unido, com a ajuda da Índia, que na época pertencia aos britânicos, entrou em conflito com os japoneses pelo domínio da ilha Humri, ao norte da cidade Rangoon, na então Birmânia. A ilha de Rangoon era considerada de certa forma estratégica dentro da dinâmica da Segunda Guerra Mundial, e os britânicos queriam estabelecer bases aéreas ao longo de toda a região. O problema é que os soldados japoneses que faziam parte do eixo eram cegos por uma doutrina de não desistência, além de terem dominado a ilha em 1942. Por isso, as tropas japonesas precisariam primeiramente ser expulsas do local, para que assim os britânicos pudessem consolidar seu domínio e expandir sua área de atuação. E foi dentro desse cenário macabro que os ataques de 1945 foram ordenados pelos líderes do Reino Unido. A batalha, como já era de se esperar, foi cruel e sangrenta como qualquer outro conflito daquele período. Porém, essa seria uma batalha que marcaria a história da ilha e das tropas que por ela passaram. As investidas britânicas enfrentaram grande resistência por parte dos asiáticos, tomados pelo dever e a honra. Porém, depois de muita luta e sangue derramado, os britânicos conseguiram desorganizar os quase 1000 soldados que ainda protegiam seu posto na ilha. Temendo a derrota iminente e preferindo morrer a se render, os soldados se viram obrigados a fugir pelos pântanos da ilha, para que assim pudessem reagrupar, aliando-se a uma outra unidade localizada mais ao sul da ilha. Como você deve estar pensando, os pobres soldados já estavam extremamente esgotados, além de sua saúde mental e senso de moralidade estarem completamente abalados. Mas como relatado por alguns membros, seu comandante era cegamente guiado por uma doutrina radical de não desistência, guiando assim seus homens a um destino que seria indubitavelmente pior e mais cruel que qualquer fuzil inimigo. Como era a vegetação da ilha? A vegetação da ilha é composta predominantemente de pântanos e manguezais. Só para você ter uma ideia, eram quilômetros e mais quilômetros de área pantanosa. Um fato inegável é que a densidade da vegetação, aliada a um leque de condições desafiadoras, foram decisivas para o sucesso de algumas operações e o fracasso de tantas outras. Devido aos vários anos defendendo o lugar, os bravos homens já estavam familiarizados com o terreno difícil. Seus mosquitos transmissores de doenças, sanguessugas e doenças tropicais já haviam levado diversos de seus companheiros. Mas mesmo assim, os soldados corajosos preferiram se arriscar nos pântanos infestados de animais perigosos do que sentir a humilhação da rendição para o inimigo. Com água barrenta até o peito, os japoneses já haviam se provado nos pântanos da ilha e não o consideraram como um ambiente tão hostil, esquecendo-se assim de um perigo mortal, um predador impiedoso do topo da cadeia alimentar que também habitava a ilha, o crocodilo de água salgada. E só para você saber, esses animais podem chegar até 6 metros de comprimento e têm uma das mordidas mais insanamente fortes do reino animal, podendo abocanhar suas presas com uma pressão de cerca de 1.700 quilos ao fechar sua mandíbula. Os soldados já haviam abatido alguns desses animais em outros momentos, porém a história aqui seria diferente, já que devido ao mar de sangue derramado no pântano e os vários corpos boiando, era algo bom demais para se recusar. Então, dia após dia, a concentração desses animais famintos só aumentava no local. Os soldados passaram algumas noites escondidos na mata, mas pouco a pouco foram sendo abatidos pela própria mãe natureza. Picadas de mosquito transmissores de doenças,
Picadas de cobras, febre, fome, entre outros castigos, foram sendo aplicados nos pobres japoneses. Na madrugada de 19 de fevereiro, uma patrulha britânica que rondava pelas margens pantanosas ouviu terríveis gritos de agonia e disparos ininterruptos de armas de fogo vindos da imensidão escura e sinistra do manguezal. Eram berros e pedidos de socorro, juntos às vociferações dos crocodilos enquanto devoravam os homens, e ao decorrer da noite, uma a uma, as vozes foram sendo caladas, e junto com ela veio-se caindo um silêncio ensurdecedor, confirmando assim a total derrota dos soldados asiáticos. Há diversos relatos diferentes sobre aquela fatídica noite, mas provavelmente nunca saberemos o que de fato aconteceu naquela ilha. Dos 1.000 soldados que entraram no pântano na ilha Hamri, apenas 480 sobreviveram. No entanto, as estimativas do número de mortos variam bastante. A única informação que os britânicos sabem com certeza é que 20 homens saíram vivos do pântano, porque foram os únicos homens capturados após o evento. Embora o número exato de soldados que morreram devorados pelos crocodilos seja incerto, por ninguém saber quantos morreram de outras formas, como de fome, por exemplo. Quando o dia amanheceu, abutres sobrevoavam o local onde os cadáveres destroçados de centenas de soldados japoneses boiavam nas águas rasas e estagnadas. Alguns relatos, incluindo o do naturalista que estava de serviço naquela noite, Bruce Stanley Wright, menciona que apenas 20 soldados japoneses sobreviveram para alcançar a margem do pântano e se entregarem aos britânicos em um último esforço para salvar suas vidas. Um fato curioso é que em 1968, o episódio chegou a ser considerado pelo Livro dos Records como o maior número de vítimas humanas num mesmo ataque de animais. Contudo, em 2016, a National Geographic descobriu algumas novas evidências sobre o ocorrido, que levantaram dúvidas sobre a verdadeira extensão das mortes. Apesar de não ser um dos eventos mais importantes para o andamento da guerra, a Batalha da Ilha Hamri é certamente uma estranha lembrança sobre as leis da natureza. Eu mesmo fiquei de queixo no chão quando pesquisei sobre esse episódio. Comenta aí o que você achou. Conhecia essa batalha? Espero que tenha aprendido algo bacana conosco. Então deixa aquele like pra gente saber. E lembre-se de não nadar com crocodilos por aí. Fica na paz. E valeu!